Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática sobre gráficos e tabelas de dupla entrada. E a gente entender um pouco mais sobre essas representações. E para a gente iniciar nossa aula, a gente vai compreender alguns gráficos, todos os gráficos, aliás, a gente consegue fazer tabelas. E das tabelas a gente também constrói os gráficos, tá? Alguns dados de informações em lojas, dados de informações de pessoas e pesquisa, a gente pode organizá-lo tanto em gráficos quanto em tabelas. E a gente, essa dupla entrada, muitas vezes não é possível ser realizada, mesmo tendo um gráfico de barras. A gente vai pegar um exemplo para você entender a diferença desses gráficos e tabelas usados aí. O primeiro exemplo, acompanha comigo aí na tela. A gente viu na aula anterior sobre esse gráfico, como você vê, ele tem algumas barras, cada barra aí ela tem uma cor diferente e mostra a quantidade de presente que cada criança recebeu. Nós fizemos uma atividade sobre essa, não foi? Agora, o que você vai fazer olhando esse gráfico aí? A gente vai construir uma tabela. Como é que eu vou fazer essa tabela, professora? Primeiro, vamos lá aqui comigo. Saia do gráfico, vamos para a nossa tabela aqui. A nossa tabela, a gente vai construir os dados conforme a questão ela me representa. Eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar as crianças. Nome das crianças aqui. Ok? E aqui o total de presentes que elas receberam. Aí eu vou colocando o nome de cada criança nessa tabela conforme eu estou construindo, olha só. Posso fazer isso conforme cada gráfico apresentado para mim. O nome das crianças, volta lá na tela comigo. Olha só, quais são os nomes delas aí? Vamos lá? Eu tenho Pedro, Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e Ivo. São esses nomes que eu vou colocar na minha tabela. Pedro, vamos lá, colocando aqui comigo. Pedro, Kátia, José, Afonso, Beatriz, vou colocar mais alguns que faltaram, Beatriz, Débora, Elias e Ivo. Olha só, minha tabela ficou organizada dessa forma, conforme os dados representados, tá? Coloquei o nome de todas as crianças que estavam no meu gráfico. Aí aqui o total de presentes que eles tenham, né? Cada um recebeu. Vamos voltar lá para o gráfico, ó. Pedro, eu tenho 3. Kátia e José, cada um, ó, recebeu 1 só. Foi? Então, vou colocar aqui na minha tabela, vamos lá. Colocar Pedro, 3. Kátia e José, cada um recebeu 1, conforme o gráfico que a gente viu lá. Vamos ver, ó, Afonso, Beatriz e Débora, agora, vamos lá. Afonso recebeu 5, olha lá, o 5 está pontilhado até a barra lá, né, azulzinha mais clara lá. Afonso, Beatriz e Débora. Então, Afonso recebeu 5, Beatriz recebeu 7, né? Que recebeu mais aí, olha só, a barra maior. E Débora recebeu 6. 5, 7 e 6, ó. Afonso recebeu 5, aqui comigo, ó. Beatriz recebeu 7 e Débora 6. Elias e Ivo, vamos lá. Elias recebeu 2 e Ivo recebeu 6, que são os dois que faltam. Vamos lá para a minha tabela, 2 e 6, ok? E aí, eu acabei de construir uma tabela. Dessa tabela eu faço um gráfico, como a gente acabou de ver, que eu compartilhei com vocês, tá? Nessa tabela eu faço o gráfico. E do gráfico eu também construo uma tabela, como eu acabei de fazer com vocês. Mas é interessante observar que nessa tabela ela não tem dupla entrada. Não tem como colocar os dois dados se referindo à mesma coisa aí, tá? É um gráfico de barras, como a gente acabou de ver. Volta aí na tela comigo para você ver, ó. Cada barra ela tem uma cor diferente, tá? Cada criança é representada com uma cor diferente. Tem a quantidade de presente de cada criança aí
e eu consigo, de acordo com esse gráfico, construir uma tabela. Assim como também da minha tabela, eu construo um gráfico, como a gente vê aí, ok? Então, vamos lá. Volta aqui comigo. Do gráfico eu faço uma tabela e da tabela eu consigo fazer esse gráfico. Vocês perceberam? Então, você não tem como se aperrear. Se a professora te deu um gráfico, pediu para você construir uma tabela, você vai pegar esses dados e organizá-los da forma que eu fiz aqui, tá? E se a professora também te dá o gráfico, como eu acabei de mostrar na tela, com esse gráfico você constrói essa tabela e da tabela também você pode construir esse gráfico, como eu mostrei para vocês. Aí cada um representa por uma cor, foi uma coisa bem bonitinha, você viu? Mas também, como você vê aqui, ó, vamos lá. Eu tenho uma tabela simples aqui, ó, tá? Eu fiz aquele gráfico colorido, como eu mostrei para vocês. E volta aqui comigo o gráfico que a gente viu anteriormente, ó. Nesse gráfico não, perdão, nessa tabela, assim como, né, eu tenho duas tabelas aqui. Nessa tabela aqui, eu posso trabalhar com duas informações, ó. Por quê? Cada fruta foi escolhida por menina e menino. Posso também no meu gráfico ficar mostrando só o valor total. Mas eu pego a informação, eu separo meninas e meninos, tá? E aí eu trabalho com a informação que é a nossa aula, que é o foco da nossa aula, ó. Tabela de dupla entrada. A informação de meninos e meninos numa fruta só, tá? Aí volta para aquele gráfico que eu fiz com vocês, ó. Vamos lá para a gente compreender aqui, ó. Baseado na lista que a professora fez com os alunos, tinha um total de crianças. A uva tinha 50, banana 40, melancia 25 e abacaxi 10. Esses são os valores totais, né? Por exemplo, ó, fruta, aqui a uva, ó, o valor total da fruta é 50. Eu somando aqui, ó, 20 mais o 30, ó, eu tenho 50, que é o valor total de votos. Aí eu posso organizar na minha tabela só assim, ó. A fruta, coloco a fruta aqui, ó. Eu pego a fruta dessa forma, por exemplo, uva. Eu coloco só o total aqui. Aqui é a quantidade de votos, ok? Aí aqui é o valor total. Mas quando eu pego e desmembro aqui o valor total disso aqui, de 50, porque eu pego 50 menos, ó, 30, que é o valor de meninos. Lembra meninos aqui no meu gráfico? A cor azul é meninos. Eu pego, faço a conta simples aqui, ó, voltando para nossa tabela para a gente entender. Eu pego 50 menos 30, que eu acho o valor de meninas. E aí eu trabalho com duas informações na minha tabela. Uma tabela de dupla entrada. Que aí eu faço a conta, como no caso das informações que estavam faltando, ó, a gente foi encontrando. Eu peguei, ó, eu só tinha o valor de meninos. Como é que eu ia saber? Eu ia ter que olhar a lista da professora. Muitas vezes a gente pede a questão assim, ó, preencha a tabela comigo. Aí você pega aqui o 25, você tira, ou então o 13, você fica, mas professora, eu não vou saber fazer, só tem um número. Ó. Você pega, conforme os dados, sempre tem uma informação que vai te ajudar. Tu pega a informação aqui, ó, 25. Eu não tinha nem o total aqui, ó, e nem o total de meninas. Eu só tinha uma informação aqui na minha tabela. Mas conforme a lista que a professora organizou com as crianças, eu consigo perceber que a melancia, que é o que está faltando aqui, ó, os dados, eu tenho aqui melancia, o total, ó, 25. Então, eu posso pegar o 25 e fazer uma subtração do valor que tem na minha tabela. Que no caso aqui seria o 12, que é o único dado que tem na minha tabela aqui, né? Que seria o 12. E faria aqui uma subtração. Nós fizemos 5 menos 2, 3 e 2 menos 1, 1. Exatamente o valor de votos das meninas que estavam faltando. E assim eu vou completando a tabela conforme os dados. Sempre tem uma informação que me ajuda. Ah, aqui está faltando 2, professora, eu não consigo. Consegue sim, se você observar os dados, que a questão também ela te dá. Tá? Sempre tem um meio da gente calcular. Tudo é possível quando a gente usa os cálculos certinhos aqui. Assim como eles pediram, quantas crianças participaram da pesquisa, que é o valor total, que eu somo a quantidade de votos. Aí se ele perguntasse apenas, e o valor de meninos, que aqui é o valor total, quantas crianças participaram? O valor total, eu já tenho 125, eu somei tudo que foi, né,
toda a quantidade de crianças aqui. Então, para eu saber quantos meninos, eu vou ter que fazer o quê? Somar aqui, ó, a quantidade de meninas e subtrair de meninos, que é uma questão que não é pedida aqui. Quantos meninos? Quantas meninas? Eu posso simplesmente fazer isso, ó. Eu pego o valor total, né, de meninos e somo. Por exemplo, eu pego aqui, ó, 12 mais 3, ó, que é 15, né? 12 mais 3, ó, 2 mais 3, 5. E 1, mais nada aqui para me somar, ó. 15. Se eu somar de novo mais 30 aqui, ó, quantidade de meninos, ó. Eu vou somar aqui, ó, 5 mais 0, 5. E 1 mais 3, 4. Ok? Mas falta ainda somar a quantidade de voltas de banana, que é 20, ó. 5, 4 mais 2, 6. Eu tenho 65 meninos. Olha só o número que eu encontrei. Se você tivesse somado só essa quantidade aqui, ó, se você reparar na minha tabela, ó, se você tivesse somado só essa quantidade aqui, você poderia marcar a alternativa errada aqui, ó, 65. Porque não é o valor total de crianças que participaram. Ela não perguntou somente meninos. Então, não é 65. Tá? Assim como também se você tivesse somado todo isso aqui, somente por si só essa quantidade, ó. 13 mais 7, 20, né? 20 mais 20, 40. E 40 mais 20, 60. Olha só. Às vezes as questões vêm assim, ó, e você é pego por essas coisinhas que eu chamo de pega-pega, né? Você não prestar atenção. Porque aqui é a quantidade de meninos, e aqui é a quantidade de meninas separadamente, ó. Mas aqui ele pergunta quantas crianças participaram, ou seja, todo, tanto menina quanto menino. Você soma todo o total de votos aqui, ó, quantidade geral, e você tem o valor encontrado. E aí, com essas informações, a gente construiu aquele gráfico lá, como eu falei, ó, dupla entrada. Você tem aqui separadamente, ó, o valor de meninas e meninos, que você constrói usando a tabela que eu mostrei para vocês, tá? Essas informações dá para me trabalhar com duas separadamente, que é a tabela de dupla entrada. São barras também, mas aqui eu tenho tanto menina quanto meninos. Lembrando que o gráfico me ajuda a lembrar, porque cada cor representa uma informação diferente. E aí eu tenho a famosa tabela de dupla entrada, que não tem nenhum segredo aí, é só organizar essas informações conforme estão sendo apresentadas, tá bom? Espero que você tenha compreendido. A nossa aula fica por aqui, tá? Eu te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau.